Olá, pessoal. Meu nome é Luciana e eu sou aluna bolsista do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, campus Pontal. E dando continuidade ao projeto Viva Biologia Edição Enem Ciências da Natureza, nessa aula de hoje falaremos sobre citologia e mais especificamente sobre classificação dos seres vivos e organelas citoplasmáticas. Bom, e para darmos início à nossa aula, nesse primeiro tópico falaremos da classificação dos seres vivos. Diversas foram as formas já criadas para esse tipo de classificação. E na época, a mais difundida foi a classificação de Robert Wiltshire. O sistema de classificação proposto por Wiltshire em 1969 separa os seres vivos em 5 reinos, como mostra na imagem: reino Plantae, reino Fungi, reino Animalia, reino Protista e reino Monera. Então, para dar essa classificação, Wiltshire analisou critérios como a organização celular, ou seja, se os organismos eram procariontes ou eucariontes, como mostra na imagem. Também verificou o número de células formados por um ou mais células, então se eles eram unicelulares ou pluricelulares, e também a forma de nutrição, então se esses organismos eram autótrofos ou heterótrofos. E aqui eu trouxe para vocês um resumo, desses critérios que o Wiltshire analisou para dar essas classificações. Então, os seres eucariontes é aqueles que conhecemos como que possuem um núcleo delimitado por um envoltório nuclear, ou seja, aquele núcleo mais organizado, diferentemente dos seres procariontes, que é a ausência desse núcleo delimitado, então é aquele núcleo mais desorganizado. Já os seres unicelulares, como a própria palavra diz, é aqueles seres formados por apenas uma célula, diferente dos seres pluricelulares, que são formados por mais de uma célula. Já os organismos e seres autótrofos é aqueles que produzem seu próprio alimento. Exemplo disso, temos o reino Plantae, que vamos falar aqui hoje. E os heterótrofos é aqueles que não produzem seu próprio alimento, ou seja, eles dependem, dessa matéria orgânica. Exemplo disso, podemos dar o reino Animalia e também o reino Fungi. E agora, entrando mais nos reinos, o primeiro que eu trouxe aqui para vocês é o reino Monera. Então, quem faz parte desse reino? Então, podemos encontrar os organismos unicelulares e procariontes, podendo ser coloniais ou não, e autotróficos ou não. Então, os organismos pertencentes a esse reino, podemos destacar as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Já esse segundo reino é o reino protista, em que estão agrupados organismos unicelulares, podendo ser coloniais ou não. Além disso, eles são seres eucariontes que apresentam diferentes formas de nutrição, como a absorção e a fotossíntese. E os organismos pertencentes a esse reino podemos destacar as algas, protozoários e os mixomicetos. Já esse terceiro reino é o reino Fungi, em que podemos encontrar organismos eucariontes, podendo ser unicelulares ou pluricelulares. Todos os organismos desse reino são heterotróficos, logo sua nutrição é feita por meio de absorção. Então, como mostra na imagem, os organismos pertencentes a esse reino são os fungos. Já esse quarto reino é o reino Plantae. Então, quem encontramos nesse reino? Organismos pluricelulares, eucariontes e autotróficos. Como eu disse anteriormente, os organismos autotróficos são as plantas, são as que produzem seu próprio alimento. E por último, temos o reino Animalia. Esse reino ele vai englobar todos os organismos pluricelulares, eucariontes e heterotróficos. Como podemos ver na imagem, ele vai incluir todos os animais. Agora, lembra para vocês que eu disse anteriormente que na época existiu diversas formas de classificação e que a mais difundida foi a de Wiltshire? Porém, essa classificação ela apresentava uma série de falhas e alguns reinos hoje nem são mais considerados. Então, em 1990 veio Carl Woese e propôs um sistema de classificação que separa os seres vivos em 3 domínios. Então, aqui ao lado a gente pode ver a árvore filogenética da vida, em que ele separou como o domínio bactéria, árquea e eucária. E essa classificação proposta por Woese em 1990, hoje é uma das mais aceitas.
Porque além dele ter dividido nesses 3 domínios, ele se baseou em dados de filogenia molecular para fazer essa divisão. Ou seja, ele analisou as diferenças moleculares hereditárias, principalmente nas sequências de DNA. Então, com o objetivo de obter informações sobre as relações evolutivas entre os organismos. Então, primeiro podemos destacar o domínio bactéria, em que fazem parte os seres procariontes, unicelulares e de nutrição autotrófica ou heterotrófica. Então, nesses grupos, podemos destacar as bactérias causadoras de doença, aquelas que vivem no solo e também na água, e as cianobactérias. Também temos o domínio Archaea, em que fazem parte os organismos procariontes, unicelulares e de nutrição autotrófica ou heterotrófica. Esse grupo a gente pode destacar aqueles representantes de organismos extremófilos, então, ou seja, aqueles que sobrevivem em situações extremas em que outros organismos não sobreviveriam. Então, extremo de muito frio ou muito calor. Então, por último, temos o domínio Eucária, composto pelos organismos eucariontes, unicelulares e pluricelulares de nutrição autotrófica ou heterotrófica, em que nesse grupo pertencem os seres protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Como a gente pode ver, né, o reino Monera acabou sendo extinto, aquele proposto por Whittaker, e ele foi substituído pelo domínio bactéria e arquea porque ele contemplava, né, os organismos procariontes, acabou sendo dividido nesses 2 domínios. Nesse último tópico, vamos falar de organelas citoplasmáticas. Porém, como vocês podem ver, eu trouxe só 3 organelas. Então, se vocês querem conferir o restante das organelas e as suas funções, vocês podem conferir em nossa primeira aula de citologia sobre componentes celulares aqui em nosso canal Viva Biologia Edição Enem. Tá bom, primeiro eu quero que vocês guardem a palavra metabolismo energético celular. Então, o que envolve, né, essa palavra seria produção. Então, essas organelas elas vão fazer diferentes produções, como o nucleolo, ele vai fazer produção de RNA. Já o retículo rugoso, ele vai fazer produção de proteínas. E a mitocôndria, produção de ATP. Então, a energia da nossa célula. E agora eu irei resolver com vocês algumas questões do Enem do ano de 2017 e 2018 sobre os assuntos abordados na aula de hoje. Então, nossa primeira questão é do ano de 2017 e ela diz: a classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Woolsey e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Então, aí ele quer saber, a diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em... Aí ele dá as opções para nós. Então, ele dá um quadro aqui que a gente pode ver, né? O Whittaker 1969, que separa em 5 reinos, como a gente viu em nossa aula, e o Woolsey 1990, que já veio com a proposta dos 3 domínios, né? Com base nessas comparações das sequências, né, do RNA ribossômico dos seres vivos. Então, ele estabeleceu uma linha mais evolutiva desses organismos. Então, ele quer saber, alternativa A, tipos de célula, alternativa B, aspectos ecológicos, alternativa C, relações filogenéticas, alternativa D, propriedades fisiológicas e alternativa E, características morfológicas. Bom, como ele quer saber a mais recente, como a gente viu, é a de Woolsey de 1990. E lembra quando eu mostrei para a imagem para vocês que ele analisou a árvore filogenética e ele fez todas baseadas em comparações, né, de sequências de RNA ribossômico, então foi uma relação mais filogenética desses organismos. Então, a alternativa que contemplaria essa pergunta seria a alternativa C, relações filogenéticas. Então, a gente pode descartar as outras porque são todas classificações dadas por Whittaker. Tipos de célula, então, se era procariontes ou eucariontes, os aspectos ecológicos, né, que a gente poderia entrar mais na forma de nutrição, que o Whittaker abordou, as propriedades fisiológicas também entra no mesmo, bem como as características morfológicas desses organismos. Então, como ele destaca que ele quer a mais recente, a gente pode colocar como alternativa C a certa.
E nossa segunda questão é do ano de 2018 e diz: o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Grifem essa palavra, energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Então, bom, a questão ela já traz para nós uma legenda, né, com alguns componentes celulares, como a mitocôndria, que ela é responsável pela produção de ATP, então seria a energia da nossa célula, o retículo endoplasmático rugoso, que seria a produção de proteínas, a heterocromatina e a eukromatina, mas eu vou dar destaque à eukromatina, que é uma região mais funcional da nossa célula, é região ativa, né, de DNA, e o nucleolo, que vai fazer a produção de RNA. Bom, a questão já traz para nós que é uma síntese de RNA e proteínas, que ambos processos dependem do quê? Energia. Então, ele destaca que é refletida na abundância e características morfológicas. Então, a gente já abordou as características morfológicas de ambos componentes e também o que então ambas linhagens precisam ter? A abundância dessas características. Então, ele traz para nós qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador e dá as alternativas. Agora, se a gente observar as linhagens baseada na pergunta que ele nos fez, a gente já pode descartar de cara a alternativa 1, né, que seria a linhagem 1, e a alternativa 5, que é a linhagem 5, porque não tem abundância de mitocôndria, que vai ser uma das principais para que esse processo ocorra, para esse metabolismo de síntese seja mais elevado, a gente vai precisar de uma abundância de mitocôndrias. Porém, se a gente observar a linhagem 2, 3 e 4, a gente pode observar que tem números iguais de mitocôndria. Porém, a gente observa que não tem um número igual de retículo endoplasmático rugoso, né? Tanto na linhagem 2 e 3. Então, a gente fica com a linhagem 4. Por que a linhagem 4? Porque além dela possuir mais um nucleolo desenvolvido e uma região de eukromatina, juntamente com uma maior quantidade do retículo endoplasmático granular, né, que é o rugoso, o nucleolo mais desenvolvido vai garantir uma maior produção de RNA. E esses RNAs serão traduzidos no ribossomo. Esses ribossomos a gente pode encontrar no retículo endoplasmático rugoso, né? Que vai fazer posteriormente a síntese de proteínas. E ambos esses processos, eles precisam do quê? Depende de energia. Por isso, um número abundante também de mitocôndrias. Então, a gente pode destacar a alternativa D, né, a linhagem 4 como a correta para essa questão. Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído para os seus estudos. Meu muito obrigado e fiquem ligados em nosso canal Viva Biologia e Edição Enem.